das misericórdias, Pai das misericórdias, Pai das misericórdias, Pai das misericórdias, no teu templo construído de histórias, de teu povo tão sofrido, mas de muita fé. Como é bom nos encontrarmos para este momento, a oração ao Pai das Misericórdias. Este é o momento de ouvir a palavra, de refletir, de rezar. Eu quero te convidar a pedir essa graça. Não é possível rezar sem o auxílio do Espírito Santo, sem a força de Deus. Então, por um breve instante, não sei em que momento você está ouvindo ou vendo este momento de oração, mas peça a Deus a graça do Espírito Santo. Se possível, feche os olhos e diga: eu quero a Tua palavra, Senhor, eu quero viver uma experiência profunda com a Tua misericórdia, que é a minha salvação. Filhos e filhas, nós vamos refletir um pequeno trecho de uma passagem importantíssima da palavra de Deus, que está em 1 Coríntios 11. O tema que a Bíblia da CNBB coloca é a refeição do Senhor. O que é a refeição do Senhor? A Santíssima Eucaristia, a Santa Missa, comungar Jesus Eucarístico. Claro, muitos nos ouvem, mas como padre católico, eu quero dizer aos meus filhos católicos, nós vivemos da Eucaristia, vivemos da força da Eucaristia e da graça da Eucaristia. E para viver a Eucaristia, o primeiro passo é a misericórdia. A misericórdia que vem por meio de orações, de reconhecimento do pecado, para depois ir ao confessionário e, perdoados, nos aproximarmos da mesa eucarística. Não tem outro modo, não tem outro jeito. E o que nos diz São Paulo? São Paulo, ao falar dessa refeição do Senhor, no versículo 29, que é um tanto famoso pelo impacto, pela força da palavra. São Paulo é um homem muito enfático, muito firme quando fala. Ele mesmo diz numa de suas cartas, né? Diante de vós eu sou como que um pequeno assustado, uma força inerte. Mas escrevendo, eu vos exorto a coisas grandiosas, né? São Paulo tem essa convicção. E olha o que ele nos escreve. Quem come e bebe, sem distinguir devidamente o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Versículo 30. É por isso que há entre vós muitos enfermos e doentes, e não poucos têm morrido. Se nos examinássemos, não seríamos punidos. Meus filhos, olha que coisa impressionante. São Paulo, como eu já disse anteriormente, ele, ao estar com as pessoas, não tem a mesma força de quando escreve. Parece, né, por aquilo que conhecemos nas Escrituras da ação de São Paulo, que ele, ao falar, não tinha assim muita atração. Talvez a voz, talvez o jeito de se portar pregando, né? Existe até uma passagem que mostra um momento no qual um jovem que estava ouvindo São Paulo no segundo andar, ou seja, no andar superior, adormeceu. A pregação eu acho que não estava tão assim atraente, né? E aquele jovem cai do segundo andar e São Paulo vai lá e o ressuscita, né? Isso está nas suas cartas, ou não me engano, no Atos dos Apóstolos. Meus filhos, São Paulo, ao escrever, é muito firme. E quando ele fala da Eucaristia, ele diz essa palavra que é muito desafiadora. Quem come e bebe sem estar preparado, o corpo e o sangue de Cristo, come e bebe a própria condenação. Meu Deus, que coisa tremenda! Mas olha como São Paulo prepara esse versículo 29, com o versículo 28. Examine-se cada um a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice.
Ou seja, eu estou na missa. O que eu devo fazer? Antes de comungar, examinar, pensar. Meu Deus, eu estou preparado? É momento de comungar? E como é que se faz esse exame? Bom, me perdoe dizer isso, mas é catequese de criança de 7 anos. Claro, a idade que nossas crianças começam, né, a catequese. Eu preciso perguntar-me, eu tenho pecado grave e mortal? Porque se eu tenho, eu não estou preparado. E se eu tenho que correr a misericórdia. Me perdoe mais uma vez, meus filhos, mas a coisa está difícil, viu? No confessionário a gente toca muito nessa dificuldade. Dizer o que é pecado mortal hoje é algo desafiador, infelizmente. A gente chegou nesse tempo, né? Tem um grande escritor inglês, Chesterton, que ele é um apologeta católico, ou seja, ele fala da fé católica, defendendo a fé católica. E ele diz o seguinte, vai chegar o tempo que nós teremos que dizer para as pessoas que a grama é verde. Infelizmente, meus santos, parece que chegamos nesse tempo. Então, o que é pecado mortal, padre? Qual é o pecado que me impede de ir à comunhão? Eu vou dizer de maneira clara, direta e sucinta. Primeira coisa, você tem faltado missa de domingo por motivo inválido? Você tem faltado à missa sem nenhum motivo grave? Vou elencar algumas coisas que aparecem na confissão. Uma viagem não é motivo para faltar à missa. Uma pessoa que chega na minha casa não é motivo para faltar à missa. Preguiça, celular não é motivo para faltar à missa. Uma pequena gripe, uma indisposição não é motivo. Quais são os motivos válidos para faltar à missa? Válidos não, né? Que não são pecado grave se eu não for. Se eu estou doente, um doente não pode ir na missa. Se eu estou cuidando de um doente que ninguém mais pode cuidar, não pode ir na missa abandonar o doente. Ou se eu estou num lugar, morando, ou numa realidade de exigência, não por escolha, que não tem transporte, que não tem missa, que não tem padre. Tirando isso, eu tenho o compromisso de ir à missa todo domingo. Então, faltando missa, está em pecado grave. Depois, meus santos, me perdoe falar, mas olha aqui, esse negocinho aqui, ó, celular, ó, o padre também usa, precisa, né? Não tem jeito. Mas quantos pecados de internet, quantos pecados de sexualidade, a desgraça da pornografia, a sensualidade, precisamos avaliar. E se nos expusemos a isso, correr a misericórdia e pedir a Deus a libertação. Este mal tem destruído famílias, pessoas. Um outro pecado grave, a mentira, o roubo, o engano, a corrupção. Eu estou num esquema de corrupção. Ah, mas eu sou funcionário público, lá todo mundo rouba. Não, 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 não. Eu sou católico, eu não posso roubar. Porque roubando em esquema de corrupção eu me condeno. Então, se eu estou nessas situações e outras, né, que não dá para tocar em tudo, eu preciso buscar a confissão antes de ir comungar. A sexualidade do casal, né? Como é que vocês estão? Estão usando métodos anticonceptivos que a igreja não permite? Precisa avaliar, entender, buscar ajuda. Esse é um campo muito difícil, mas procure a ajuda do seu sacerdote. Ouça pregações, procure no catecismo da igreja, você vai ter todo o auxílio. E assim, distinguindo de verdade, nós vamos comer o corpo e sangue de Cristo, a nossa salvação. Amém! Mas esse caminho é um caminho difícil e exigente. Agora, se eu como e bebo sem estar preparado, eu fico doente, enfermo e acabo morrendo espiritualmente. Olha que coisa impressionante São Paulo diz no versículo 30. É por isso que há entre vós muitos enfermos e doentes, e não poucos têm morrido. Como sacerdote, dói no meu coração ver pessoas afastar-se da igreja, entrar em heresias contra a igreja, entrar em religiões que não comungam da fé católica, abandonar Jesus para entrar no pecado. Me perdoe dizer isso, com vergonha eu digo, né? Cobrindo o rosto, meu Deus do céu, até sacerdotes eu tenho visto, infelizmente, graças a Deus são poucos, mas abandonarem a fé. E eu vejo muitas vezes que um dos momentos no qual o inimigo vai tirando as almas da fé é essa desgraça da comunhão em pecado. Então vamos parar com isso, vamos viver como católicos de verdade e pedir essa graça por meio da oração ao Pai das Misericórdias. Reze comigo. Pai das Misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas.
Amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho, Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias, Pai das misericórdias, Pai das misericórdias.